Perdemos a média de 8 aqui semanal, ou seja, fudeu. Não, tô brincando, relaxa, calma. Calma, relaxa que não aconteceu nada ainda demais, tá? Só apenas uma o quê? Manipulação. Na verdade, tem manipulação e tem coisas, sinais para ficar preocupado. Então tem o melhor dos dois mundos, né? Tem coisas para a gente ficar tranquilo e tem coisas para a gente ficar com o cu na mão. É aquela história, né? Sorriso no rosto e a toba na mão, né? Sorriso no rosto e o toba na mão. Exatamente. Então o negócio é o seguinte: hoje nós tivemos, na verdade, a realização e um toque numa resistência semanal muito importante para o preço continuar subindo. A gente precisa se segurar acima da região dos 43 mil dólares por unidade de Bitcoin, não poder se afastar da média de 8 semanal, porque isso seria uma reversão de tendência, ou denotaria uma possível reversão de tendência. Conforme vocês já sabem, com base no meu setup, né, price action com a média de 8 semanal é, na minha opinião, o método mais eficiente e importante de se analisar um gráfico. É a forma mais simples também. E nós tivemos uma grande realização de prejuízo aqui no gráfico de 4 horas. Então, nós tivemos o quê? Um toque da tentativa de romper a tendência semanal do Bitcoin, tá? Então, conforme eu já expliquei para vocês, no gráfico diário nós temos a tendência de alta e ela está íntegra ainda, mesmo que o preço veio abaixo momentaneamente por alguns minutos, abaixo da média de 8 semanal e também abaixo do indicador de super trend na região de suporte, que acompanha a média de 8. Nós temos aí uma recuperação da força compradora aqui embaixo, rejeitando, então, a continuação dessa queda, pelo menos no dia de hoje, tá? Então, o que acontece? Se a gente for ver no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que o mercado já fez um V de recuperação, né? Então, ele está tentando fazer um gráfico de recuperação. Aliás, gráfico de... Vamos pegar aqui, ó, gráfico de 15 minutos, tá? Aqui, ó, gráfico de 15 minutos. Então, ele está tentando se recuperar, está tentando empurrar o mercado de novo lá para cima, né? E fazendo com que essa venda que nós tivemos foi uma venda de alguém muito grande ou de uma quantidade de pessoas, investidores, institucionais, sei lá, que quiseram realizar muito próximo da resistência semanal, tá? Então, na resistência semanal seria a última região onde falta a gente entrar nas 3 tendências, tá? Se você for ver no modelo Ficube, tá? Que é um modelo que tem um desenho mais interessante aqui para quem quer entender de gráfico, a gente tem aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, BTC.USD, falta só a gente passar os 54 mil dólares e se manter acima dele para a gente conseguir pegar as três linhas verdes, tá? Então, essa linha verde aqui, que é o proibido vender 1.292, é a região onde o Bitcoin conseguiu se manter acima ontem e fechar acima ontem, por isso que ninguém esperava por esse bull trap, né? Essa armadilha dos ursinhos carinhosos aí, que na verdade é bull trap, que é armadilha para pegar tourinhos, né? Os ursinhos carinhosos querem pegar os tourinhos, tá? Então tem um monte de tourinho atrás aqui atrás da moita aqui com faca na mão, aliás, ursinho, né? E os tourinhos achando que estavam conquistando essa região dos 54, acima de 54 mil dólares, e aí foram pegos surpresas no beco, na armadilha dos ursinhos carinhosos que estão de faca na mão. Então, a gente pegou uma armadilha aqui, tá? Isso aqui é uma armadilha de bull trap. O importante é conseguir se recuperar o preço entre hoje e amanhã acima desse PV aqui, tá? Proibido vender 72, que é a primeira linha. Então, região de 40, que é a segunda linha, na verdade, que é a região de 47.800. Então, a gente precisa, para o mercado voltar a ter continuidade de alta, essa alta que nós esperamos ainda, né, de bater os 100 mil dólares por unidade até o final do ano. Lógico que nunca vem muito fácil, como a gente espera. O mercado geralmente ele tende a ter essas surpresas, mas o importante é ele lateralizar a partir desse ponto, conseguir acumular de volta e conseguir romper mais para frente, tendo a estrutura de 3 tendências de alta novamente, tá? Então, a gente estava com 2 tendências de alta, mensal e diária, que são correspondentes às 2 linhas verdes. Falta agora a terceira linha, que é a linha semanal, que basicamente sofreu resistência. E eu simplesmente esqueci de falar, ou se eu falei, eu não lembro se eu falei sobre essa possível resistência, né? No momento em que a gente
romperia ela, a gente captura praticamente as 3 tendências de alta, e com 3 tendências de alta a nosso favor, nós podemos ter continuidade de alta, tá? Então, o que a gente precisa ver e enxergar nos próximos 2 dias aí? A gente tem que ver o preço conseguir se manter acima dessa Fibonacci, tá? Acima dessa Fibonacci semanal aqui, tá? Pega o fundo, joga no topo ali que fez, e ela precisa se manter acima da região de 43 mil dólares, tá? Se mantendo acima da região de 43 dólares, nós podemos ter continuação de alta, pessoal. Nós podemos ter mais 2 ou 3 semanas de alta, e talvez lá daqui a um mês a gente consegue romper, daqui a 4 semanas conseguisse romper a região dos 54 mil dólares. Esse preço ali, né, ou ter resistência nessa região, ou ter alguém vendendo, ou uma quantidade razoável de especuladores vendendo nessa região, é normal, por causa da resistência, da conhecida resistência que serviu como suporte até nesta região. Nós tivemos um pequeno suporte nessa região, e que é conhecido como região de Smart Money, tá? Região onde o Smart Money muitas vezes tem a realização de Smart Money aqui. Então, a gente pode ver o preço cair até os 42 mil, tá? Não pode perder abaixo dos, eu diria 43 mil dólares, tá? Não cairia abaixo dos 43 mil. Se conseguir se manter, a gente mesmo tendo continuidade de queda nos próximos dias ao longo dessa semana, a gente teria uma barra de reversão com continuação de alta, tá? Ainda existe também a possibilidade de, no gráfico diário, ele fazer esse tipo de movimento também. Então, ele vem com uma segunda tentativa de derrubar, o mercado rejeita e continua alta. Por várias vezes já aconteceu esse tipo de manipulação, tá? Esse tipo de realização para o preço continuar subindo, tá? Eu consigo pegar alguns exemplos aqui no passado recente do Bitcoin, eu consigo ver uma manipulação semelhante aqui, tá? Que já vi desse tipo acontecer, né? Que é a aproximação do suporte mais forte, ele toca no suporte mais forte e volta a subir. Como aconteceu, então, no dia 4 de janeiro de 2021. Então, esse saudoso dia também, o mercado, ele ameaçou uma grande queda, e muita gente começou a achar que era queda infinita, só que era dentro de uma tendência de super alta, ou seja, acima da média de 8, só se compra, não se vende, e praticamente nós tivemos esse cenário muito parecido, né? Nós tivemos uma realização de lucro nesta região, tá? Ó, então ele vem, busca até o suporte mais forte, aproximação da média de 8, e depois o mercado volta a ter tendência de alta e continuidade de alta, tá? Então nós podemos ver isso acontecer novamente. Claro, pode tudo acontecer, nós falamos em probabilidades. Essa região de suporte é a região que precisa vencer para a gente ter uma confirmação de um verão cripto, de um segundo tempo do verão cripto, tá? Então a gente precisa romper os 54 mil dólares, o mercado não pode demorar muito para fazer isso. Ele pode até, conforme eu falei para vocês, levar um tempinho para conseguir fazer isso, ou seja, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Mas ele pode simplesmente acumular agora lateralmente, tá? Começar a evoluir em triângulo simétrico para romper mais lá para frente, tá? Ou ele pode simplesmente já conseguir recuperar. Isso aqui foi apenas um susto, né? Apenas uma manipulação do dia, beleza? E o mercado continua bullish e ele já volta a subir, fazendo uma estrutura de continuidade de alta, mesmo com essa tentativa de uma grande derretimento, de uma grande queda. O importante é não perder as tendências diária e mensal, mas principalmente a mensal, tá? Você pode ter certeza que depois desse movimento de hoje, muita gente que estava nos mercados futuros começou a colocar short aqui, ó. Começou a alavancar, apostando em venda e colocando o liquid aqui em cima, tá? E são justamente esse tipo de ordem de futuros em short que são liquidados no futuro e que no futuro serão obrigados a recomprar Bitcoin mais caro do que eles especularam, fazendo com que o preço tenha uma alta violenta quando chega nessa zona, tá? Então, esse tipo de manipulação ele é bem comum no Bitcoin, isso desde 2018, 2017, aí que eu operava mercados futuros na BitMEX, eu já enxergava isso acontecer com muita naturalidade, e eu acredito que o Bitcoin vai conseguir se segurar nessa região dos 43 mil dólares, possivelmente até pode perder por algum período de tempo, por um período breve de tempo, a média de 8, né? Então vamos dizer que amanhã continuasse
a ter um pouco de despejo. Na minha opinião, em algum momento ele vai conseguir se segurar no suporte mais forte e vai voltar a subir. Quiçá se ele já não o fizer agora, né? Então, quiçá se ele já não o fizer a partir do gráfico de 4 horas, ter o famoso barra de reversão, a barra de reversão verde, que começa a fazer com que o preço tenha uma recuperação em V e evolua a partir desse ponto em triângulo simétrico, acumulação nas próximas várias horas aí, né? Para o preço continuar subindo, tá?